pessoal, sejam bem-vindos a mais este Lado a Lado. No programa de hoje eu recebo a fonoaudióloga Elisa Camargo Querido, que é especialista no atendimento de crianças com o transtorno do espectro autista, TEA. Além da formação profissional, a Elisa traz para o programa de hoje a sua experiência pessoal, pois é também mãe de uma criança com autismo. Vamos conversar com ela? Bem-vinda, Elisa. Prazer receber você aqui hoje. Eu que agradeço pela oportunidade, Mina. Elisa, você se especializou no atendimento de crianças com autismo antes ou depois de descobrir que era também uma mãe atípica? Conta a sua história aqui pra gente. Eu sou formada há 24 anos, né, Mina? Mas a especialização mesmo no atendimento de crianças autistas com certeza veio depois do diagnóstico do meu filho. Teve um tempo que, na minha atuação, né, terapêutica, que eu não, logo após o diagnóstico dele, eu não conseguia ainda trabalhar com as crianças por conta de questões emocionais. Então, assim, quando teve o diagnóstico dele, eu resolvi parar com a minha carreira para eu cuidar dele. Tá. Né? Porque daí entrou uma dinâmica de terapias, uma rotina bem intensa. E aí eu decidi até continuar atuando de uma forma mais prática na fonoaudiologia, que é a área de audiologia. Então eu não tinha muita questões envolvidas ali na parte terapêutica com a criança e com a família. Mas foi uma decisão que eu tomei para me fortalecer, até mesmo emocionalmente, né? E profissionalmente voltar depois. No início, eu não queria muito trabalhar com crianças dentro de transtornos, né? Porque eu estava vivendo isso. E aí eu não me sentia emocionalmente preparada. Eu fazia muita... Psicologia fala da contra-transferência, né? De querer ajudar todo mundo e me envolvia. Mas depois de um período, depois de 3 anos cuidando do Davi, ele teve um diagnóstico tardio, ele teve um diagnóstico com 6 anos, na época, hoje ele tem 13 anos, e na época eu não tinha tanto conhecimento, né, do desenvolvimento atípico. Tá. E aí, pra mim, mãe de primeira viagem, achava que tava normal ali o desenvolvimento dele. E aí quando começou a levantar aqueles pontos de interrogações, nossa, mas, poxa, essa mania dele não tem alguma coisa diferente aí. A fala meio descontextualizada, difícil. Aí a gente vai seguindo vários caminhos até chegar no diagnóstico. Enfim, a minha decisão mesmo, eu me fortaleci de uns 3 anos pra cá. Que você se especializou. Que eu me aprofundei e me especializei. Porque aí eu me senti fortalecida de novo e ele está numa fase, né, já adolescente, que não precisa de tanta dependência. E aí foi onde eu mergulhei. E a dificuldade com a comunicação e a linguagem é uma das principais manifestações aí que afetam as crianças com autismo? Sim. A linguagem, a comunicação é o que aparece em primeiro lugar. Né? Então, assim, é aquela criança que não tem dificuldade de imitar, tem dificuldade vem ao atraso de fala, porque é importante saber que atraso de linguagem é uma coisa e atraso de fala é outra coisa. Né? Então, geralmente a fonoaudiologia é a porta de entrada porque a gente recebe essas queixas, né? Então, minha criança ainda não desenvolveu a fala, minha criança ainda não sabe apontar, ela não sabe me dizer o que ela quer, ela tem muitos comportamentos esquisitos, chora e faz birra, porque ela não está conseguindo se comunicar. Então, dentro dos 5 critérios, né, para o diagnóstico de autismo, o primeiro vem, né, a fala, a comunicação, a socialização, que daí aparece com um atraso, ou com uma fala descontextualizada, ou com uma criança que não consegue se comunicar, se expressar, né? A linguagem é o pertencer, é o ser. Outro critério é a questão do comportamento, então são comportamentos
aquela criança que vai apresentar, o indivíduo que vai apresentar comportamentos restritos, comportamentos repetitivos, estereotipados, ritualísticos, né? Geralmente tem objetos de apego, geralmente tem manias, né? Ou são hiporresponsíveis ou hiperresponsíveis, tem sensibilidades sensoriais, dificuldades, né, com auditivas, e anda na ponta dos pés. Então são aqueles comportamentos. Tem crianças que conseguem mascarar muitas habilidades, né? Então às vezes é percebido lá na frente. E não são todos os comportamentos que a gente vai ver também em todas as crianças, por isso que é um espectro, né? Não são todos os autistas que vão andar na ponta dos pés. Alguns sim, outros não. E também a questão da socialização, né? E do prejuízo também. Esse problema com a comunicação, ela interfere muito na socialização, Sim, né? exatamente. Na integração. Porque é aquela criança que não vai conseguir se expressar e aí ela vai apresentar um outro comportamento que ela aprendeu. E se ela aprendeu, por exemplo, que no choro ela consegue o que ela quer, ela aprendeu, então ela vai chorar. Essa falha na comunicação interfere também na receptividade dela no grupo, né? No social, digamos assim. Pensando num nível de suporte, né? A criança desenvolveu a fala, nossa, mas ele fala até muito correto, tem uma fala até robusta. Aí às vezes a gente vê uma prosódia diferenciada, uma fala mais robotizada, mas ele só vai falar de assuntos específicos que ele gosta, de um hiperfoco, por exemplo. Então aí vai ser aquela criança que acaba sendo rejeitada pelos coleguinhas porque ele só sabe falar daquele assunto, né? E aí ele não vai, às vezes ele não deixa a outra criança penetrar também naquele assunto, ele só quer dizer, só quer falar sobre aquilo. Só ele falar, né? Então são essas diferenças que atrapalham na socialização também, né? Como que é feita essa avaliação fonoaudiológica sobre o autismo? Por duas entradas. Ou a mãe vem apenas com a indicação de uma avaliação por um atraso na fala, por um distúrbio articulatório, porque a criança está apresentando comportamentos na dificuldade na comunicação. A gente vai fazer essa avaliação para ver se está relacionada a um transtorno ou não. Quando a mãe já vem com essa queixa e vem para um atendimento especializado, então a gente já tem esse olhar desde a anamnese. Então a gente começa a nossa avaliação de uma boa anamnese, uma boa conversa sobre toda a questão da saúde, a gestação, a amamentação, a alimentação, desenvolvimento neuropsicomotor, se a criança passou pelos marcos do desenvolvimento, né, de fala e linguagem. E aí, aonde foi que começou a apresentar as primeiras queixas? Então, eu gosto muito de perguntar para a família qual foi o sinal de alerta, qual é a queixa principal e o que te trouxe a procurar ajuda? O que essa criança te chama muita atenção? E a mãe, ela não fala, tá? Ela não fala, mas como que ela faz para ela se comunicar com você? Né? Como que é a dinâmica? Tá. E aí tem muitas coisas relacionadas. Depois disso, aí eu recebo a criança, geralmente 4 sessões, 5 sessões, dependendo da adaptação da criança, para a gente conseguir fazer uma avaliação e conseguir dar uma devolutiva. E a gente já tem um olhar diferenciado para aquela criança que está chegando, né? Então, desde da recepção, a gente já conhece, a gente já avalia, já tem essa observação. Pelo comportamento, pelo olhar, se ela vai me cumprimentar, né? Lógico, tem uma criança que é mais tímida, mais reservada. E aí eu sempre explico para as mães assim, que a gente vai fazer uns 2 atendimentos de vínculo terapêutico. Tá. Né? Então brincar, eu vou deixar um brincar livre,
né? Para a criança te conhecer, você conhecer a criança. Pergunto para a família quais são os itens de preferência dessa criança, o que ela gosta de brincar. Aí eu vou trazer aquilo, né, que ela vai gostar. E aí dificilmente a gente tem dificuldade nesse vínculo terapêutico. Depois do vínculo terapêutico, lógico que nessas 2 sessões a gente já tem um olhar, né, uma observação diferenciada. Aí a gente vai aplicar protocolos específicos da área. Então tem protocolos de linguagem, que a gente avalia a linguagem receptiva, a linguagem expressiva, protocolos da análise do comportamento, que aí a gente vai ver a questão dos marcos do desenvolvimento, do comportamento dessa criança, onde que teve atraso. E você falou aí que a fonoaudiologia é a porta de entrada, né? Sim. Depois, quem dá realmente o diagnóstico sobre o autismo é que profissional? Geralmente o profissional aqui no Brasil habilitado para o diagnóstico é o médico, né? E aí é direcionado para o médico neuropediatra ou psiquiatra infantil. Depende, né? A gente está falando hoje do desenvolvimento, né, da criança. Mas o psiquiatra também faz o laudo, né, pensando no adulto também, né? E nesse tratamento, nesse atendimento que você faz, a importância de um atendimento psicológico aí conjunto e outras especialidades é importante? O que é muito indicado, né, e hoje o tratamento eficaz para o autismo, o TEA, é o ABA, né, que ele é reconhecido como um padrão ouro mesmo, porque dentro do ABA, né, que é a análise do comportamento aplicada, a gente vai trabalhar com um olhar para o comportamento da criança. Né? A fala também é um comportamento verbal, mas a fala dentro da fonoaudiologia, ela tem a ver com o desenvolvimento da linguagem, com o pertencer da criança, né? Com ela se comunicar, ela se socializar com o todo. Então, para ajudar nesses critérios para fechar o diagnóstico, a gente precisa de uma equipe multidisciplinar. Então, a gente precisa do olhar da fonoaudióloga, no olhar do terapeuta ocupacional, para ver essas questões sensoriais, também de AVDs, né, que é atividade de vida diária, de autonomia e independência, e do olhar do psicólogo, né, trazendo aí a sua pergunta, porque o psicólogo analista do comportamento, ele vai aplicar esses protocolos específicos também, direcionados para o transtorno do espectro autista. E aí ele vai conseguir, a gente vai fazer, depois desses protocolos, a gente faz um relatório, né, sugerindo a hipótese diagnóstica, né? Então, olha, essa criança apresenta tem um baixo contato visual, não tem muita funcionalidade no brincar. A gente vai sugestionando no relatório o que a gente vê no processo terapêutico e na avaliação. Por isso que é importante para fechar um diagnóstico a gente ter muito esse interligado, né? Bem amarradinho esses profissionais. Tá. O que geralmente acontece, Mina, é que o diagnóstico precoce, muitas vezes ele é até importante que o médico, nas primeiras evidências e nas primeiras queixas que a família leva, ele coloque aí direcionado a atendimentos específicos do ABA. Sugestivo, ou até tem médicos que já laudam com o CID, e depois, se aquela criança se desenvolver, ele reavalia aquele laudo. Porque é importante que a criança tenha uma intervenção precoce, e quando a gente fala de autismo, a gente fala de tempo. E a gente desmistifica um pouco a fala. Ah, não, ele vai ter o tempo dele de desenvolvimento. Ah, não, mãe, fica tranquila. Infelizmente, hoje a gente ainda vê muito essa fala. O atendimento tem que começar do logo. Pediatra. Não, mãe, vamos esperar mais um pouquinho, vamos dar mais um tempo, vamos falar, ele vai falar. Mas se essa mãe não estimular essa criança, né, ele vai perder essas janelas de oportunidade.
E pensando num desenvolvimento atípico, a gente pensa que a gente tem que ensinar essas habilidades básicas para essas crianças. São habilidades que uma criança típica adquire facilmente na imitação, No dia a no dia a dia. Então, quando é bebê, a gente está ali brincando, balbuciando, falando, ela vai repetir, a gente vai significar papai, você quer falar com papai, mamãe, água, a gente vai nomeando e essa criança vai aprendendo, assim, sem esforço. Mas uma criança neurotípica, a gente precisa ensinar habilidades básicas. Tá. E o ABA é hoje a abordagem mais eficaz nessa questão? Eu vivi o ABA, né, como mãe, né, e o ABA, ele direciona o atendimento. A gente consegue mensurar, né, a evolução dessa criança. Existem, sim, outras abordagens terapêuticas, né? E o ABA, ele é uma abordagem científica que ele é comprovado com evidências. Né? Então, assim, não posso deixar uma criança dentro do site terapêutico sem ter um direcionamento quando a gente se fala de uma criança no espectro. Dentro da fonoaudiologia, até mesmo um embate que tem se levantado muito hoje, uma polêmica, assim, não existe fono-ABA, não existe TO-ABA, existe só psicólogo-ABA, mas não é isso, é que assim, a nomenclatura e o entendimento e a formação do ABA nos traz um embasamento teórico para a gente conseguir acessar essa criança. Tá. Né? Então, eu como fonoaudióloga, eu preservo o ensino da linguagem, o ensino da fala, né? O ensino do brincar, que está muito ligado, né, com a linguagem, do simbólico. Mas se eu não entender também do comportamento e se eu não usar ferramentas da análise do comportamento para eu acessar essa criança, se eu deixar uma caixa de brinquedos, ou até mesmo se eu deixar um brinquedo, dependendo da criança, ela vai ficar ali sem funcionalidade, brincando com aquele objeto, ou até mesmo com objetos que não tenham interesse, e eu não vou conseguir acessar. Ou vai ser uma criança que vai apresentar comportamentos disruptivos, comportamentos inadequados na minha terapia, e aí eu vou entregar para a mãe e falar, mãe, não consegui fazer nada com essa criança, ela me bateu, ela disse que não quer fazer. Então, se eu não entender, se eu não ter esse embasamento, então, hoje, sim, eu assino embaixo, né, e eu acredito que é uma evidência científica que nos traz resultados dentro do tratamento de TEA. As abordagens específicas também da fonoaudiologia no tratamento, dentro da terapia, também existem como técnicas, que você me perguntou sobre técnicas de fala, então hoje a gente tem o prompt, tem técnicas de atraso motor de fala, a gente vai entrar também, mas se tratando da criança dentro do espectro, vai agir junto com essas outras habilidades que a gente tem que ter como base. E aí vai ter um momento certo da gente entrar com essas técnicas. E aí são os exercícios que você me perguntou. Exercícios fonoarticulatórios, de motricidade orofacial, que são importantes para a criança desenvolver a fala. E Elisa, são vários níveis aí dentro do espectro, né? São 3 níveis, você me falou antes agora da entrevista. No que diz respeito à comunicação e linguagem, você pode dar alguns exemplos assim de uma criança que está no nível 1, nível 2, nível 3? Preocupa muito as famílias essa questão de nível, né? Nível de suporte, a gente fala. O que a gente entende, assim, que nível 1 de suporte é aquela criança que tem a fala desenvolvida, que consegue se comunicar, consegue se expressar, consegue ter independência, né? Então, ela vai crescendo e vai desenvolvendo autonomia. E é uma criança que, dentro do nível 1 de suporte, precisa também de um suporte menos substancial, assim, vamos dizer. Então, assim, precisa de um direcionamento,
né? Não que descarte o suporte. O nível de suporte de ajuda. Nível de suporte de ajuda terapêutica, de ajuda familiar, de ajuda social. Nível de suporte 2, então é aquela criança que também tem essas habilidades desenvolvidas, mas ela já não consegue sozinha e com mais independência como do nível de suporte 1, se comunicar, se socializar, às vezes precisa de uma ajuda, um direcionamento para as AVDs, né, que são as atividades de vida diária, comer, se alimentar, se vestir, né? Então, vai aumentando talvez as horas de intervenção. E nível de suporte 3, geralmente está muito relacionado com crianças que têm comorbidades também, além do TEA, além do autismo. Então, também tem uma comorbidade de uma deficiência intelectual, né? Então, são crianças que têm um rebaixamento cognitivo mais importante, e aí a gente precisa mesmo estar com aquela criança ali quase que 24 horas ali por dia, dando total direcionamento. Então, uma criança que pode correr um risco, que não, né, vai conseguir ter um filtro social, e aí são crianças que a gente entende hoje que são, né, ai, nossa, mais grave, né? Então, tem aquela fala estigmatizada de que, nossa, ele não tem cara de autista, né? É leve. Eu acho que é importante a gente trazer isso agora, porque, assim, para as famílias, esse nível de suporte não é um nível de leveza de tratamento. Porque dentro dos níveis de suporte tem as suas dificuldades. Entendi. E ele pode evoluir com o tratamento do nível 2 para o nível 1, por exemplo? O que assusta muitas famílias, o médico laudou com nível 2, nível 3 de suporte, meu filho tem 2 anos. Falei, sim, ele tem 2 anos, ele é um bebê ainda. Então, ele vai precisar de muito suporte para se vestir, vai precisar de muito suporte para... Ele ainda é dependente de você. Então, como qualquer outra criança dependente nessa idade. Mas assusta, às vezes, no laudo, porque, nossa, então é uma criança grave? Não, né? É uma criança que precisa de muito suporte. E aí ele vai crescendo, a gente vai ensinando as habilidades, e aí vai, né, o que a gente espera é com o tratamento, reduz esse nível de suporte e reduz até a quantidade de intervenções que essa criança precise. Entendi. O que a gente quer é levar essa criança para uma independência. E isso nos leva a pensar, Mina, assim, que não é porque é o nível 1 de suporte que não vai precisar dessa intervenção. E aí a gente olha para o diagnóstico precoce, né? Só para a gente fazer esse fechamento. Quanto antes a gente receber essa criança no consultório e começar a ensinar essas habilidades básicas, melhor prognóstico essa criança vai ter de desenvolver. Entendi. Entendeu? Quanto antes, melhor, né? O autismo não é questão de, vamos esperar o tempo da criança. E hoje tem se divulgado muito nas redes sociais, nos congressos e dentro do estudo, né? Que é o importante, o conhecimento dos profissionais, né? Que estão nas escolas, estão a equipe médica, os pediatras, de fazer essa intervenção e essa indicação precocemente. Os pais podem ajudar em casa, além de levar para os profissionais, para o fonoaudiólogo, para os outros profissionais aí multidisciplinares, os pais podem ajudar em casa? Com certeza. Eu falo para os pais que eu adoraria ter uma varinha mágica e fazer ali uma mágica para aquela criança desenvolver só dali da terapia, né? E não é um trabalho conjunto. Falando das crianças dentro do espectro, é diferente um pouco a nossa atuação. A família vem com essa visão, nossa fono então vai ensinar meu filho a falar. Ok. E aí eu sempre trago para a família assim, o meu objetivo é ensinar o seu filho a se comunicar. A fala é a cereja do bolo. Porque
falando dentro do transtorno, Tá. tá, Nina? A gente não sabe se essa fala vai vir ou não vai vir. Entendi. Às vezes ela vem e aí a gente vai vibrar com isso de uma forma funcional. Às vezes ela vem com algumas palavras e às vezes ela não vem. Entendi. Então, desde o começo, eu tenho que trabalhar com a base. Ontem mesmo eu passei com uma otorrinofoniatra, fui acompanhar um paciente meu. E a gente estava discutindo sobre isso, que a fono, que trabalha com o desenvolvimento infantil e com a intervenção precoce, a gente vai ensinar essas habilidades básicas que a gente vai trazer à base. Então, o alicerce, que é o quê? A imitação. Então, uma criança que chega e não sabe olhar, não sabe imitar, o apontar, as interações sociais, aquela criança que é agitada, que anda a atenção, né? A troca de turno. Como que é essa comunicação alternativa e aumentativa? Pensando dentro de um transtorno e de qualquer pessoa que tenha dificuldade para se comunicar. Então, hoje falando do espectro autista, mas a gente pode pensar também num idoso que teve AVC, crianças com síndromes que têm dificuldades motoras. Então, voltando para o espectro, a gente usa vários tipos aí são várias metodologias, né, de comunicação alternativa. Existe a de baixa tecnologia e de alta tecnologia. Existem vários métodos, né? Tem o PECS, tem o CAA, que é bem abrangente. Então, explicando, né? A gente monta uma prancha de comunicação com figuras, pictogramas, símbolos de palavras essenciais do dia a dia daquela criança. E aí a gente ensina através da modelagem aquela criança a se comunicar com aquele apoio também. E aí é muito ainda, a gente está desmistificando, né, hoje a questão, não, mas se você apresentar essa outra forma da minha filha se comunicar, do meu filho se comunicar, ele vai deixar então de falar? Né? Então, não vai deixar de falar, porque se ele deixasse de falar, eu não iria trabalhar, com certeza. O meu objetivo é que ele ali fale também, né? Lembrando que primeiro é que ele se comunique. Então, eu vou sempre modelar a fala através da comunicação alternativa. Mas eu estou entrando com a comunicação alternativa, estou possibilitando essa criança a se comunicar, a ser, a pertencer, a dizer sim, não, a dizer não quero, quero, a esperar. Eu estou propiciando para essa criança e possibilitando essa criança ter qualidade de vida. Por isso que hoje a intervenção com a comunicação alternativa também é muito rápido no processo terapêutico. Se eu vejo que aquela criança não evolui na fala e não evolui em outras formas ali de se comunicar, ali no ambiente terapêutico, está com muita dificuldade, eu coloco a figura, Mina, é incrível como eles se organizam. Elisa, esse atendimento multidisciplinar que a criança com autismo teria que ter, né? Ele é oferecido pelo SUS ou pelos convênios médicos? Infelizmente, Mina, pelo SUS, nós temos, né, muita demanda e poucos profissionais especializados. Tá. Então, assim, tem tratamento, mas não tem profissionais especializados. E aí essas crianças crescem, são crianças que não conseguiram desenvolver as habilidades porque não tiveram uma intervenção precoce, ficam anos na fila do SUS e quando chega aí para uma rede, né, de assistência, um CAPS, chegam para um atendimento, né, mínimo, né, com poucas horas de intervenção, e aí a gente fica ali patinando, né? Então são muitas famílias que infelizmente não conseguem ter sucesso no tratamento. Quando a gente fala no tratamento aí do convênio hoje, por exemplo, a gente fala de um tratamento direcionado desde a intervenção
com o médico de um pedido até de um laudo, mesmo que a criança chegue ainda sem a rede de multidisciplinar das terapias, TO, fono, psico, mas se o médico já colocar o CID em uma direção para um atendimento especializado, ABA no caso, o convênio consegue direcionar essa criança para atendimentos especializados. E aí a gente consegue ter mais rápido esse laudo dessa criança. Então existe pelo SUS, é lento, mas existe, e existe pelo convênio. Pelo SUS não existe tratamento especializado, porque é um tratamento mais custoso. Uhum. Então, infelizmente, essa realidade no Brasil não existe. Pelo convênio. Pelo convênio existe, porém ainda é muito burocrático. Tá. Então, são negativas, o convênio ainda tenta encaminhar para um atendimento convencional de 30 minutos. Né? Então, assim, a gente ainda encontra muitas barreiras ainda com o sistema de saúde, nesse sentido de custeio mesmo, porque a gente precisa de uma intervenção. Os pais de uma criança com autismo, então, tem que ser guerreiros, né? Tem que ser insistentes, tem que ser guerreiros. Sim, a gente precisa... Por isso, Mina, que eu me empenho nessa causa como mãe e profissional. Hoje eu consigo dividir bem isso, porque eu não consigo receber uma família no meu consultório e não orientar essa família, porque essa família chega muito perdida, chega muito desorganizada. Você dá o caminho das pedras aí? Eu dou o caminho das pedras, porque eu passei por caminhos. Você sabe bem e que voltei, você tá falando, voltei, desgaste. Então, hoje, tem dúvida, mãe, já vai pro neuro. E é um neuropediatra especializado também, porque eu também caí no neuropediatra que só apenas pediu uma tomografia e não vai ser assim o diagnóstico. Entendi. Então, assim, a gente tem que encaminhar, e é muito importante a gente ter essa rede de apoio e conhecer os profissionais, quanto mais conseguir a gente ampliar essa rede de profissionais. Ontem eu tive essa oportunidade de conhecer essa foniatra, eu falei, opa, vamos, eu quero conhecer, porque a gente consegue indicar, consegue saber e consegue acessar, né, essas famílias também, direcionar. E Elisa, agora fala um pouco sobre a importância da inclusão escolar para esse desenvolvimento da comunicação e da linguagem de uma criança autista. Tá. É a escola onde essa criança vai, né, ficar a maior parte do tempo. Muitas vezes pensando num pequenininho, num período integral. Então, é importante que a escola esteja preparada para receber essas crianças e essas famílias de uma forma diferenciada, respeitosa, e eu acho que tudo começa com a boa abertura para a inclusão. Quando eu procuro uma escola, eu procuro um apoio. Então, eu procuro uma escola que vai entender quando um profissional vai precisar ir lá orientar, que vai olhar a rede de apoio de profissionais como rede de apoio, não como profissionais que vão aqui investigar o que eu estou fazendo com essa criança, mas como um agregado ali. E aí, uma soma, né? É uma soma. E a gente tem escolas que recebem muito bem e que desenvolvem, e aí é um assunto também só para inclusão, que é bem abrangente, né? Você da área da educação também consegue entender um pouco esse lado da escola, né? A gente entende que é difícil, é um trabalho custoso, porque a gente precisa desenvolver o PEI, né? A gente desenvolve no consultório, como na escola, o plano terapêutico singular. Depois da avaliação que eu faço, eu fecho o plano terapêutico singular e mostro para a família o que eu vou fazer com aquela criança em 6 meses. Depois a gente renova com novos protocolos. Na escola também. É necessário fazer uma sondagem, ver os déficits dessa criança individualmente e ver aí o que eu preciso fazer para incluir essa criança. Mas se eu fizer um material diferente para essa criança, ele vai se sentir excluído? Não.
Se eu fizer um material diferente, que essa criança consiga acessar e ter autonomia para fazer, ela vai se sentir incluída. Depende muito até do nível cognitivo. Vou dar um exemplo do meu filho. Quando ele chegou na escola, a gente viu que as apostilas daquela escola ele não ia conseguir acompanhar. E que aí ele ia se sentir menosprezado, inferiorizado, porque ele não ia conseguir, estava muito denso todo aquele conteúdo para ele. Então a escola optou por fazer portfólio, então foi fazendo folhas e foi adaptando o material para que ele conseguisse acompanhar. Entendi. Ele foi bem, até um período. Depois ele começou a falar, professora, por que meu amigo tem apostila e eu não tenho apostila? Aí a escola foi adaptando, foi fazendo a apostila parecida, até que chegou um momento, não, que estava sendo prejudicial para ele, então vamos adaptar na apostila. Aí entramos com a apostila. Então é muito individualizado, Mina. E é um trabalho que requer muita atenção. E a gente entende que a escola tem muitas demandas. E não é só a inclusão da adaptação curricular, é a inclusão daquela criança no social. No social. É ensinar aquela criança a ser respeitada, a entender os limites daquela criança. E os demais, a respeitarem aquela criança naquele momento, naquele nível de transtorno que ela está, né? Aí a gente fala, uma criança então, que tem um nível 1 de suporte, essa criança não precisa, então é uma criança que não me dá trabalho na sala de aula, tá ali quietinho, não é hiperativa, não tá correndo pra lá e pra cá, não tá incomodando o amiguinho, mas é uma criança que pode sofrer uma diferença social, um bullying, porque ele vai querer que seja tudo do jeito dele. O meu filho, por exemplo, o Davi, ele é muito certinho, muito metódico. E aí, na aula, o professor pediu que não pode fazer barulho, não pode gritar, não pode... E aí os colegas estão fazendo barulho, estão gritando. Então, tem dias que eu pego ele na escola e ele fala, mãe, um absurdo. Ele chega a chorar de raiva. Um absurdo, um desrespeito pro professor. Porque não podia falar, não podia conversar, e aí estão atrapalhando a aula. E aí, o manejo, porque se eu não souber explicar isso para ele, entender esse contexto, não, filho, você tem razão, tem que respeitar o professor. Mas se eu também dar total esse apoio para ele, os amiguinhos vão separar ele, porque é o dedo duro, é o cara chato. É o cara que, né, não... É questão social e é bem difícil também, né? Chega na adolescência, que é a fase que eu tô passando, é bem desafiadora, minha. A adolescência já é desafiadora. Meu Deus! Para qualquer família, Exatamente. Né? Nesse caso, então, atípico, imagino. E no caso de um nível de suporte que precisa de regulação sensorial, né? A criança que apresenta flappings, que fica pulando, que fica gritando, e aí a gente precisa entender que aquela criança também, os outros, olha, não vamos arrastar a cadeira com tanta força, vamos entender que agora é a hora do sinal, o que a gente pode fazer para esse amiguinho também não desregular, né? Então, assim, são muitas minúcias, e aí depende do manejo também do professor em sala de aula, né? Para conseguir incluir essa criança também. Elisa, você atende hoje onde? Onde fica seu consultório? Hoje meu consultório fica no Espaço da Vina, da querida Kátia. Kátia Emanuel, que já esteve aqui no programa. Ela é uma querida, uma psicóloga muito competente, tenho aprendido muito com ela nas trocas. E aí fica ali na rua John Kennedy, 336, no bairro Bela Vista, né? E tem outros profissionais? Tem outros profissionais também, tem profissionais todos da área de saúde, psicólogos, né? Minha irmã também junto comigo, a gente divide a sala, ela é terapeuta familiar sistêmica e a gente faz uma rede. Ali junto comigo, elas estão para dar um apoio para as famílias, para os pais, uma rede de apoio para os pais. Entendi. Então, para finalizar, Elisa, você como profissional e principalmente como mãe de uma criança com autismo, eu vou pedir para você deixar um recado para os pais que estão começando nessa jornada de compreender e apoiar seus filhos
com autismo. O que eu posso dizer, né, que eu sempre pontuo muito para os pais, o autocuidado. Isso é importantíssimo, Mina, porque existe muito um relato, principalmente a questão financeira, para custear o tratamento. Então, existe muito um peso nessa responsabilidade. E se faltar? E aí, eu escuto muito esse relato, que eu vou ficar para depois. Como mãe, a gente já tem como instinto, né? Sim. Priorizar os nossos filhos, e aí a gente fica, não sei em que lugar. Mas se cuide. Lembra sempre, né, da máscara. Primeiro em mim, depois no outro. Porque se eu não ficar bem, se eu não estiver bem, eu não vou conseguir cuidar do outro. Eu sou mãe de 2 crianças lindas, maravilhosas. Eu tenho o Davi de 13 anos e a Helena de 9 anos. Os dois têm uma alteração, um transtorno. Davi tem autismo e Helena TDAH. É um desafio diário, é uma dinâmica diária. E aí tem dias que a gente dá conta e tem dias que a gente não dá conta. E saber respeitar isso, eu aprendi a saber respeitar isso. Porque tem momentos que a gente se cobra tanto, tanta informação que a gente recebe de todos os terapeutas. Então mãe tem que ter independência e você vai fazer isso. Na parte de fonoaudiologia, olha, estimula assim, assim, assim. Na parte de psicologia, ele precisa desse treino assim, assim, assim. Apesar de toda a rede de apoio, ainda assim a carga é grande. É muita informação e na internet é muita informação e a gente tem que saber de tudo, a gente tem que dar conta de tudo. E a gente não precisa dar conta de tudo o tempo todo. Então tem dias que o meu filho surta, teve uma crise. Poxa, eu vou bancar? Eu vou conseguir bancar? Vou até o final com aquela birra dele? Eu vou escutar os gritos, os choros? Eu vou, então bora enfrentar. Falo pro meu marido, bora, vamos enfrentar isso até o final. Não, tem dia que o dia foi pesado, foi estressante, foi difícil. Eu não vou conseguir bancar. Então, eu vou ceder. Não tem problema. Paciência, mas a psicóloga falou que não pode ceder, senão eu vou reforçar esse comportamento. Hoje eu vou ceder porque eu não vou dar conta. Amanhã eu começo de novo. Os pais são seres humanos também, né? E tem que ter o seu tempo, né? Cuidar de si também, né? Estar forte para cuidar do outro. Eu falo muito para os pais, vocês não são terapeutas, vocês precisam aprender. Isso, para mim, foi um peso muito grande também como terapeuta. Eu achava que eu tinha que fazer daquela forma. Né? O ABA, ele traz uma visão da análise funcional do comportamento. Então, ele me ensina a olhar o antecedente, a ter previsibilidade antes da crise acontecer. É um treino constante ter esse olhar. Mas tem dias que, como mãe, eu não consigo ter esse olhar. E aí, depois, no momento, eu tenho uma rede de apoio de um profissional que vai me ajudar. Naquele momento, o que aconteceu? Aconteceu isso. Aí eu vou aprender a ter esse olhar diferenciado e vou me preparar para o próximo desafio. Então, Elisa, se cuidem, por favor, façam terapia. Se for necessário uma intervenção médica, vão buscar um médico. E eu vou deixar um recado especial para a gente finalizar, Mina, que Deus, em primeiro lugar na minha vida, sempre me trouxe essa força. Né? Ele me ensinou e me mostrou que eu posso, né, errar, eu posso tentar, eu não preciso ser a Mulher Maravilha o tempo todo, eu posso me perdoar. Então, buscar essa força em Deus me trouxe todo esse ânimo hoje para encarar com mais leveza. Elisa, muito obrigada por você Obrigada ter vindo aqui compartilhar, amei. viu? Obrigada, compartilhar a sua experiência profissional e principalmente a pessoal. Você é uma guerreira. Obrigada. Obrigada. Nossa, obrigada. E obrigada a você que nos acompanha aqui pelo YouTube ou pelo Spotify. Beijo no seu coração. Sexta-feira que vem eu tô de volta.